Ei, você por acaso sabia que cerca de 75% das pessoas sofrem de ansiedade relacionada ao trabalho? E esse número só cresce. E a culpa disso é a pressão constante por produtividade. Não tem jeito. Nós vivemos numa sociedade que nos diz que temos que ser super eficientes o tempo todo. Mas será que isso é sustentável? Hoje, nesse último vídeo da nossa série sobre a sociedade do cansaço, a gente vai entender como equilibrar produtividade com saúde mental. E nós vamos descobrir juntos se dá mesmo para ser produtivo sem sacrificar o nosso bem-estar. Vamos nessa? Olá, eu sou Fabi, psicóloga e criadora deste canal Produtividade no Divã. Se você já assistiu algum vídeo aqui, já sabe que a gente sempre traz reflexões sobre produtividade de uma forma saudável e equilibrada. E se você é novo por aqui, aproveita e se inscreve, por favor, para não perder os conteúdos como esse e ajudar a gente. E não esquece também de curtir o vídeo, que isso ajuda muito o nosso canal para crescer e continuar trazendo esses conteúdos transformadores. Você já se sentiu sobrecarregado tentando fazer tudo e ainda assim parece que nunca é suficiente? O filósofo Byung-Chul Han chama isso de autoexploração. A gente se coloca em um ciclo vicioso de autossuperação, onde o sucesso é medido por quão ocupado você é. E sabe o que acontece? O resultado costumeiro é um baita de um esgotamento físico e mental. E o que torna isso ainda mais perigoso é que muitas vezes, quanto mais a gente trabalha, mais parece que a gente está ficando para trás. E aí vem aquela sensação constante de exaustão e ansiedade. Soa familiar para você também? O filósofo Byung-Chul Han explica que na sociedade da alta performance, descansar se tornou um fenômeno de verdadeira resistência. Quando a gente para e faz uma pausa de verdade, é como se nós disséssemos não para essa demanda constante de ser produtivo o tempo todo. E isso é uma forma de autocuidado muito poderosa. No meu consultório, eu vejo isso o tempo todo. As pessoas chegando exaustas, se culpando por não conseguirem parar. E agora, deixa eu te contar uma coisa que pode até parecer esquisita, mas na verdade é revolucionária. Parar um pouco e dar uma descansada pode ser um verdadeiro ato de rebeldia. Pois é, você sabia que descansar no mundo de hoje quase que te transforma em um super-herói que desafia as regras invisíveis? Você já reparou como é que a gente fica com aquela sensação de que a gente tá trabalhando? Não, se eu não tô trabalhando, é como se eu estivesse perdendo tempo. Essa culpa por não estar fazendo nada tá tão enraizada que a gente se sente mal até quando tira uns minutinhos para respirar. Parece que a gente só serve para trabalhar, tá uma loucura isso, gente. Mas o meu amigo Han tem uma sacada genial sobre isso. É ele que fala que o descanso é sim uma resistência silenciosa a essa cultura que quer nos transformar em robôs super produtivos. Quando você para descansar, você não está sendo preguiçoso. Você está resistindo a toda uma sociedade que quer que a gente funcione como uma máquina, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, quando você para, é como se você dissesse: ei, eu não sou como uma engrenagem de fábrica não, tá? E olha só o pulo do gato. A pausa não é só uma questão de descanso físico. A pausa é também um descanso mental. E isso é fundamental para que a gente consiga se sentir bem, inclusive bem com a gente mesmo, sem se desconectar dos sentidos verdadeiros, do sentido da vida. Quando você se dá permissão para parar, você está cuidando da sua saúde mental e emocional. E eu vou te contar uma coisa que eu vejo direto no consultório. Muita gente chega para mim exausta, ansiosa, porque não consegue parar de produzir. Parece que a cabeça tá lá, tá sempre ligada, no modo turbo. Eu vejo isso o tempo todo.
As pessoas achando que precisam ser super-heróis da produtividade, mas se sentem culpadas quando param. A verdade é que o autocuidado começa exatamente aí, quando a gente se dá permissão de pausar, de recarregar as energias. E adivinha só? É isso justamente que vai te permitir voltar com muito mais foco e clareza depois. Imagine que você seja uma bateria de celular. Se você não parar para recarregar, vai ficar no vermelho rapidinho, né? E ninguém funciona direito no modo economia de energia, não é mesmo? Então, da próxima vez que você pensar, preciso descansar, mas eu não tenho tempo, lembra, o descanso não é perda de tempo, é investimento na sua saúde mental. Em uma das minhas conversas com o Byung-Chul Han, ele me disse algo que me marcou muito. Ele fala que pausa é resistência. E putz, isso é muito poderoso. Na prática da psicologia, a gente vê o quanto esse descanso é crucial para não cair na armadilha da exaustão total. E é nessa pausa que muitas vezes a mágica acontece. Aquele insight, aquela ideia que você precisava. Isso surge justamente quando você menos espera, no momento em que você está descansando. Lembra daquelas vezes que você estava lá tomando banho, relaxando e pá! A solução para o problema que você estava matutando o dia todo apareceu do nada. Pois é, meu bem, o cérebro funciona assim. Então, a minha dica é: se permita descansar. Não se cobra tanto. A pausa é um ato de cuidado e inteligência. E se alguém te disser que descansar é preguiça, mostra esse vídeo e diz: não, é resistência inteligente. É uma prática de autocuidado. Então, agora que a gente já entendeu a importância das pausas como forma de resistência e autocuidado, você deve estar se perguntando, ok? Mas como é que eu coloco isso em prática no dia a dia e ainda mantenho a minha produtividade, hein? Como é que eu saio dessa agora? Ha! E é aí que entra a questão dos limites e da produtividade sustentável. Porque além de saber a hora de parar, a gente precisa entender como que a gente equilibra o trabalho de forma inteligente sem se esgotar. Então vamos falar sobre isso agora. Sabe aquela sensação de que você está correndo contra o relógio, tentando fazer tudo ao mesmo tempo, e mesmo assim o tempo parece que nunca é o suficiente? Pois é. Isso acontece porque a gente muitas vezes tenta abraçar o mundo com os braços, com as pernas. E olha só, não tem como dar certo. O mundo é grande demais para isso. Agora vamos falar sério, vai. Se tem uma coisa que eu aprendi na prática como psicóloga, é que produtividade não é sobre fazer mais coisas em menos tempo. É sobre fazer as coisas certas no tempo certo. E para isso, a gente precisa de uma palavrinha mágica que muita gente tem medo de usar. Limite. Sim, colocar limites é essencial para manter a sua saúde mental e continuar produtivo de uma forma sustentável. O que o Han critica fortemente é aquela ideia de que se você quiser, você pode fazer tudo o tempo todo. É isso que ele chama de positividade tóxica, lembra? Sabe aquela história de é só querer que você consegue? Pois é, parece motivacional, mas na verdade é uma das maiores armadilhas para destruir a nossa saúde mental e emocional. É o meme que fala que tá tudo tranquilo, tá tudo favorável, enquanto que na verdade não é bem assim. A verdade é que ninguém consegue fazer tudo o tempo todo. E tá tudo bem. O segredo está em entender os seus limites e respeitá-los. Isso não é fraqueza, pode acreditar. Isso é a inteligência. Quer um exemplo prático? Imagina que você tem aí uma lista gigantesca de tarefas para cumprir em um dia. Ao invés de tentar fazer tudo de uma única vez e acabar sem fazer nada direito, é aqui que você pode usar uma técnica simples como o time blocking, que eu já citei em vários vídeos aqui no canal. Como é que funciona? Você vai separar blocos de tempo que sejam dedicados a uma única tarefa. Ou seja, ao invés de pensar, eu vou trabalhar 8 horas seguidas, você pode dividir o seu dia em blocos de 25 minutos, 40 minutos, 1 hora e meia, do jeito que for melhor para você.
mas tem que ser um tempo de foco total, seguido, com pausas curtas. Durante esse tempo, você vai focar apenas em uma tarefa específica. Veja, não dá para fazer milagre, mas dá para ser muito mais produtivo e menos ansioso. É mais ou menos como na academia. Se você quer levantar mais peso, você não faz tudo de uma vez. Você vai lá por etapas, respeitando os seus limites e com o tempo você vai ficando mais forte. O Han nos alerta sobre o risco de cair na armadilha de querer ser produtivo o tempo inteiro, mas não é possível. A produtividade verdadeira só acontece quando a gente entende o quê? Que precisa descansar, que precisa ter pausas. E o mais importante, que a gente não precisa fazer tudo de uma vez. Eu adoro uma frase que sempre me faz lembrar disso. Não é sobre a quantidade de esforço, mas sim sobre a qualidade deste esforço. Ou seja, fazer menos, mas fazer bem feito. E isso também envolve saber dizer não. A gente acha que dizer não é rude, mas eu vou te contar um segredo. Dizer não é a maior prova de respeito que você pode ter consigo mesmo. Às vezes, a gente diz tanto sim pro outro que o não acaba ficando só pra gente mesmo. Então, fica atento se esse não é o seu caso. Quando você coloca limites, você está protegendo a sua energia e garantindo que vai poder dar o seu melhor nas coisas que realmente importam. E lembra, respeitar os seus limites não é só sobre o trabalho, não. É sobre a vida. Então, aqui vai uma tarefa simples para hoje. Olha para sua agenda e veja onde é que você consegue aplicar o time blocking. Não só para o trabalho, mas também para o descanso, para o lazer, para fazer as coisas que te recarregam. Afinal, você não é uma máquina. E mesmo que fosse, até as máquinas precisam de manutenção de vez em quando. Então, quando a gente entende que respeitar os nossos limites não é fraqueza, mas sim uma forma de inteligência, isso abre caminho para algo muito maior. Uma produtividade mais sustentável. E é exatamente isso que eu quero compartilhar com você agora. Então lembra, você tem poder de ajustar o seu ritmo, de fazer escolhas que priorizem tanto a produtividade quanto o seu bem-estar. Então, antes de terminar, eu te convido a refletir. Como é que você está fazendo para equilibrar a sua saúde mental e a sua produtividade? Você acha que tem conseguido respeitar os seus limites? Ou você sente que ainda está caindo nessa armadilha de fazer mais e mais e mais e mais? Compartilhe aqui nos comentários algumas das suas estratégias para sobreviver e para tentar mandar bem, ajustando aí no seu cotidiano. Vamos seguir conversando sobre isso. E é claro, se você quiser se aprofundar mais nas técnicas que podem te ajudar nesse caminho, então eu vou te pedir para dar uma olhada no curso que eu desenvolvi. Ele é focado exatamente nesse equilíbrio. E talvez mais importante que as técnicas e as teorias que estão lá, é um acompanhamento personalizado que você acaba adquirindo junto quando você compra o curso. Isso faz toda a diferença, porque às vezes caminhar solitariamente acaba sendo difícil demais. O link está aqui na descrição e não se esquece, sucesso de verdade não é aquele que custa a sua saúde mental. Produtividade inteligente é saber dosar, pausar e encontrar o ritmo certo para você. Vamos junto nessa jornada. Até o próximo vídeo. Tchau!